noite, meus amados irmãos. Vamos começar mais uma ministração da palavra, depois de um tempo de louvor com o nosso Eduardo, chamando a sua atenção em casa, aonde você estiver, para a leitura da Bíblia, aonde nós vamos fundamentar por alguns minutos uma palavra que seja edificante para a nossa vida, que possa nos ajudar a viver melhor, porque a vontade de Deus em Cristo é uma vida abundante para todo o seu povo. Amados, vamos abrir a Bíblia na carta de Hebreus, capítulo número 2, onde leremos 4 versículos, os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e vamos meditar algum tempo aqui, como disse, para a edificação da nossa vida. Leiamos, pois, Hebreus 2, de 1 a 4. Dizem as Escrituras: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar, porque este é um culto normal, mesmo que sejamos nós 3 aqui no culto, ministrando para quem está em casa, para quem vai nos ver e nos ouvir depois, mas esse é um culto a Deus, certo? E como a Bíblia diz que 2 ou 3 estando reunidos em torno da palavra, nós não temos dúvida da presença de Deus, tá? Somos 3 pessoas aqui, 4 com uma sonoplastia, né? Já é um culto muito grande. Então Deus está presente porque Ele está em minha vida, na sua vida e na vida de todo que crer. Oremos. Pai amado, obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui e diante da Tua palavra aprendermos mais dela. Ajuda-nos pelo Teu Espírito para que possamos fluir na mesma, pregando, mas principalmente vivendo. Desejo no meu coração ser instrumento do Senhor e porta-voz aqui nesta live, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, da qual nós somos parte. Cremos juntos e oramos, assim seja, em nome de Jesus. Amados, esse texto ele me chama a atenção porque nós temos sido bombardeados de uns anos para cá com um evangelho que não precisa ter compromisso. Esta carta é escrita para um povo cristão, povo hebreu que se converteu. Nós éramos pecadores perdidos que nos convertemos. Então essa carta serve para nós, para hoje, para agora, e que bom que ela não tem prazo de validade. Ela está valendo e funcionando neste exato momento e quanto tempo for necessário até a volta de Jesus. O texto me chama a atenção, mas em cima ele tem em negrito o perigo da negligência. Todos nós cristãos entendemos que nós não temos mérito ou não tivemos mérito para receber essa salvação. O apóstolo Paulo diz que ela é gratuita, diz que ela é por graça, diz que o próprio Deus providenciou gratuitamente a salvação, que é um conjunto de coisas. Não é apenas mudar de religião, não é apenas largar um vício, é uma vida nova no espírito, alma e corpo. É uma transformação em todas as áreas da vida e garantia de salvação, de morada eterna nos céus. Creio dessa forma e não abro mão disto. Esse texto está dizendo que há um perigo muito grande em negligenciarmos com tão grande salvação. E ele vai nos mostrando que a comprovação bíblica fala de anjos, fala do próprio Deus, confirmando a sua palavra, a salvação que foi nos dada. E esses minutos que eu tenho aqui com os amados, eu quero
me comunicar com vocês, passar para ti, e o que já é para mim verdade, que há um perigo e que se houvermos negligenciado com esta salvação tão grande, porque quem escreve a carta aos Hebreus chama de tão grande que não consegue palavras para definir, tamanha é a salvação para quem a tem e para quem escreveu aqui no livro de Hebreus. O texto começa dizendo: devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Ou seja, eu como pregador, como ministro há muitos anos, viajo, vou a determinados lugares que eu já conhecia, que eu já tinha ministrado, e eu encontro pessoas que elas estão fracas na fé. Como é que você está? Pergunto eu. Eu estou frio, eu me desviei, eu me decepcionei. Quando na verdade os ensinamentos bíblicos vividos, eles vão nos fortalecer ao ponto de que mesmo tentado nós não desistiremos. E eu fico muito triste quando encontro pessoas assim, porque faltou firmeza nelas. Tiveram até os seus motivos reais para esfriar, mas o negócio é o seguinte: a quem ou em quem estamos dedicando a nossa fé? Estamos firmados no quê? Há uma necessidade de estarmos repetindo essas coisas. Há uma necessidade de estarmos lendo a Bíblia, meditando, e o meditar é falar consigo mesmo, é olhar para a Bíblia, é nos colocarmos dentro do texto, é falarmos para nós mesmos que existe um risco, que existe um perigo de negligenciarmos com a salvação. Ela já veio para nós, já foi nos dada gratuitamente. Reconhecemos que não é merecimento nosso, os méritos de Cristo, o preço pago pelo próprio Cristo. Mas cabe a nós a administração dessa salvação. O versículo 2, reafirmando, diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, essa não é uma palavra de condenação, não é uma mensagem para condenar ninguém, mas ela é uma mensagem para chamar a nossa atenção, para nos alertar sobre o perigo de negligenciarmos com aquilo que é tão grande, que foi capaz de nos tirar das trevas, foi capaz de nos perdoar todos os delitos e pecados, foi capaz de nos tirarmos de um lugar onde nós não tínhamos Deus, nem Pai, nem absolutamente nada, perdidos, e eu costumo dizer como um bêbado montado a cavalo. Essa salvação veio, tamanha é que foi capaz de nos tirar de todas estas coisas já faladas e de outras coisas que não dá tempo falar, e nos pôs no reino do Filho do amor de Deus. Nos deu identidade. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Nos fez gente de Deus, povo de Deus. Como é que nós vamos escapar se nos deixarmos esquecer, negligenciar com isto que é tão grande? Mas nós estamos no tempo da graça. Ninguém pode dizer que o tempo da graça é tempo de desrespeito com a tão grande salvação que já foi feita, já foi realizada, estabelecida está, e cabe a nós, constante e continuamente, estarmos buscando na Bíblia, repetindo o que já sabemos, nos firmando em cima das verdades que já são vividas por nós e não abrirmos mão disso, até gerar um negócio chamado convicção e continuarmos em cima dessa convicção por meio da palavra de Deus. Você talvez não lembre, mas é perigoso nós nos tornarmos religiosos ao ponto de esquecer estas coisas, que fomos alcançados como pecadores. Ora, quantas pessoas eu encontro que simplesmente o tempo passou para elas esqueceram que elas foram encontradas como pecadores da pior espécie, como eu fui, por exemplo, encontrado da pior forma de vida que se podia ter. É tanto que eu era um pecador tão grande que o maior medo que eu tinha era de morrer, porque eu sabia que eu ia para o inferno. Então tinha muito medo. Quantas pessoas, ao longo de mais de 30 anos que eu prego, foram alcançadas por esse evangelho, e de vez em quando a gente encontra pessoas simplesmente vivendo uma vida falsa. Elas são uma pessoa na frente, elas são pessoas diferentes quando a outra não está na frente, elas chamam de amor na frente. Isso é uma forma de negligenciar tão grande salvação. Porque quando Deus me encontrou, através de Cristo, me encontrou como um pecador, como um cara falso, como um cara mentiroso,
como um profissional de mentira. Quer dizer, eu fui lavado, remido, e todo cristão foi assim, e de repente estamos vivendo a mesma vida, ou seja, estamos negligenciando tão grande salvação, e pode ser que não haja escape para isto. Essa mensagem são poucos minutos, mas para chamarmos a nossa atenção, devemos ter cuidado se nós não estamos de volta trilhando o mesmo caminho da vida torta, falsa, mentirosa. Porque os mentirosos, segundo o Evangelho de São João, 8:44, são filhos do diabo. E nós, os cristãos, podemos abrir a nossa boca, e todo cristão faz isso, somos filhos do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, de Papai do Céu. Então nós não podemos viver a mesma vida suja, mesquinha e ordinária que tínhamos antes. Porque de lá nós já saímos e não poderíamos sair sozinhos. O próprio Cristo, com o poder divino, estendeu as suas mãos e nos tirou daquele caminho para o qual estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Aí, temos a consciência, pelo que a Bíblia diz, e por termos recebido isso pela fé, de que fomos transformados de perdidos agora em filhos de Deus. Será que não é necessário pregar essas coisas? Cuidado para não viver a mesma vida, para não ser falso como era, para não viver detonando com a vida de alguém que trouxe o Evangelho para ti, pelo qual você foi salvo. O Evangelho salvou a nossa vida, tratando de forma leviana quem é instrumento de Deus. Isso acontece em qualquer lugar. Por isso que vem uma palavra dessa. Olha, e essa palavra não visa encher igreja, mas visa alertar a igreja. Cuidado, porque podemos não escapar negligenciando tão grande salvação. Falemos um pouco sobre negligência. O que é negligenciar? É administrar mal a grande salvação que chegou na minha casa, na minha vida, na vida dos meus quatro filhos, nas minhas 3 netas, na vida da igreja que eu dirijo, na vida dos meus pastores, das suas esposas. Como nós vamos escapar se nós saímos de uma condição de perdidos, fomos encontrados nas trevas, transferidos para a luz, e de repente estamos na mesma prática, porque agora foi dito que nós estamos numa graça aí, que a gente pode viver qualquer vida. É o contrário. Se nós não pagamos nem um centavo para sermos transformados em nova criatura, devemos ter muito mais zelo do que pela vida torta que nós tínhamos. Porque quando nós éramos pecadores ferrenhos, firmados, praticantes. E agora, sem merecimento algum, fomos transformados e transferidos de um reino para outro, sem saber nem o que estávamos fazendo, e de repente, em um momento da nossa vida, estamos negligenciando, estamos administrando mal. Olha o risco que corremos. De repente, nós estamos nos levantando contra a autoridade, de repente nós estamos voltando a algum tipo de desonestidade que praticávamos antes. De repente, estamos no mesmo linguajar da nossa vida de pecadores. Isso é uma forma de negligência. Estamos deixando da meditação bíblica e estamos buscando outras coisas que não deveriam estar à nossa frente. Porque a Bíblia nos ensina a não pôr diante dos nossos olhos, meus amados irmãos, coisas que não são lícitas para fazer. Ou nos alimentarmos daquilo que é sujo. Tem um pastor aí muito conhecido no Brasil, que levantou uma bandeira, e eu concordo com ele, sobre cristãos vendo pornografia. Isso leva ao vício. Homens e mulheres de Deus, aspas, assistindo, levando para dentro de casa a pornografia. Ah, mas isso tem uma diferença. Não tem diferença de sermos falsos uns com os outros. Não há diferença de sermos covardes uns com os outros. Dar um beijo em ti e depois apontar os dedos dizendo coisas que não são lícitas dizer aqui nesse microfone. Ora, é uma forma de negligenciar. Essa palavra, repito, não tem a ver de forma nenhuma, meu amado irmão ou irmã, com condenação, mas tem uma maneira de alertar a mim que sou crente e a você que é crente, agora e onde quer que você esteja, para que se faça uma análise, para que se dê uma olhada na nossa caminhada, porque às vezes nós estamos com tanto tempo de crente, estamos tão acostumados a ser evangélicos, que esquecemos que temos que ter uma conduta exigida pela Bíblia.
A Bíblia exige uma conduta de nova criatura. E se nós não estivermos buscando nela constantemente essa renovação, porque é o conselho do apóstolo Paulo, no capítulo 12 dos Romanos, no versículo 2, é que haja uma transformação da nossa mente. E se nós não nos dedicarmos constantemente, repito quantas vezes precisar, à busca do que nós somos, à busca do que Deus em Cristo já fez por nós, como vamos escapar? Porque o diabo, nosso adversário, continua sendo o diabo. Satanás continua sendo o tentador. Continua roubando, continua destruindo famílias, continua acabando com a vida de muita gente. O ladrão vem quando nós não estamos atentos para roubar, para destruir. E pensando assim, será que não há necessidade de nós estarmos armados contra ele? Como? Vivendo uma vida que verdadeiramente condiz com aquilo que já foi feito em nosso favor, realizado na cruz do Calvário, e que nós já recebemos aqui dentro, e que precisa estar em administração e desenvolvimento todos os dias na minha vida como cristão e na vida de todo cristão que me ouve e que me vê. Porque o risco é não termos escapatória. Olha, meus irmãos, que perigo, que coisa horrível é não ter escapatória, não ter saída, se nós negligenciarmos tão grande salvação. Porque pode ser que alguém pense que Deus não está vendo, não está ouvindo, e que o diabo não está vendo as nossas ações, não está ouvindo, não está entendendo coisas que nós façamos completamente contrária à nossa conduta de pessoas salvas, de nova criatura, de verdadeiros cristãos, no qual Deus nos transformou em Cristo Jesus. Porque Deus transformou a mim e a ti em cristão. Nós somos nova criatura. E uma nova criatura tem que andar num procedimento de acordo com a Bíblia. Essa mensagem, como disse, de poucos minutos que teremos ali, é para que nós, amanhã, acordemos conscientes disto. Olha, eu corro o risco de negligenciar com a tão grande salvação que recebi, da qual não tenho méritos, não fiz nada para isto, fui perdoado dos meus pecados, fui alcançado pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pelo perdão de Deus. Agora tenho um nome de filho de Deus, de nova criatura, não meramente uma religião, mas posso me apresentar em qualquer lugar como um cristão, como uma nova criatura, como alguém que foi perdoado dos pecados, como alguém que foi transformado de tudo que era ruim em uma nova criatura. Agora, como eu vou escapar se negligenciar isso aí? Se eu passo a proceder como que não sou aquela nova criatura. Eu, você ou qualquer outra pessoa. Qualquer um de nós. O risco é, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, há um testemunho há milênios de que isto já está realizado, já está feito. A própria Bíblia vai passo a passo mostrando como Deus já realizou e como deve se proceder para a manutenção dessa nova criação ou nova criatura, essa nova pessoa em Cristo. E repito, não é uma nova religião, nem é um procedimento religioso. É ser transformado pelo poder de Deus em uma pessoa nova. Aquela pessoa odiosa e odiada. Aquela pessoa mentirosa, que mentia tanto que passava a acreditar na própria mentira. Aquela pessoa que a falsidade para ela era uma coisa comum. Essa pessoa, em Cristo, morreu e a nova pessoa em Cristo ressuscitou. Por que eu tenho que pregar essas coisas? E sei que para mim mesmo não é fácil, porque eu poderia pregar mensagens que as pessoas gostam muito de ouvir e que vai ficar todo mundo rico e que não vai ter problema na terra. Mas eu não pregarei essas mensagens. Pregarei, sabe por quê? Porque eu tenho a consciência do meu zelo pelo Evangelho que me alcançou e me transformou numa criatura que eu nunca imaginei que seria. Pregador do Evangelho. Uma pessoa que tinha no meu vocabulário que não existia a palavra perdão. E Cristo me alcançou e eu não posso jamais esquecer
de que fui perdoado e que tenho que perdoar os outros. Daí, eu tenho que ter, tanto quanto qualquer outro cristão, um procedimento que me alimenta e me fortalece na nova criatura que sou, para que eu não seja alcançado de forma nenhuma pelo diabo. De maneira nenhuma pelo diabo. Porque uma coisa que eu não quero é estar dando explicações a pessoas. Eu quero constantemente me acertar com Deus, para que quando tenho oportunidade de agir como sacerdote, faça isso com autoridade. É isso que eu chamo a atenção para ti, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Neste momento que nós estamos ministrando essa palavra. Vamos cuidar, vamos ter muito cuidado com a negligência com o evangelho que nos alcançou. Ter cuidado muito grande com a administração da graça. Porque eu ouço deturpações, coisas terríveis a respeito da graça, que parece que a gente não tem compromisso com Deus depois que se converte, depois que é batizado, depois que é transformado em nova criatura. Parece que está tudo certo e que tudo que fizermos não é problema. E por que que o escritor aos Hebreus escreveria isso aqui? Como vamos escapar se negligenciarmos esta tão grande salvação que gratuitamente bateu a minha e a sua porta? Como escaparemos nós? Porque esta graça que nos salvou está confirmada por Deus, pelos anjos, pela sua palavra e por cada cristão existente no mundo. Se pararmos aqui, já teríamos dito quase tudo. Mas ainda leio o versículo 4. Dando testemunho, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e milagres. Creio que todas as pessoas que estão me vendo agora, já devem, no mínimo, ter recebido alguma coisa da parte de Deus, fora a salvação que está disponível. Porque se parasse minha vida para contar em minha vida de 30 e tantos anos de cristão, quantas curas, quantas vezes fui livrado da morte, meus filhos, minhas netas, quantas pessoas foram curadas, nós no ministério, orando e Deus fazendo, porque não é mérito de pastor nenhum curar ninguém. Se parássemos aqui nesses minutos que temos e começássemos a dizer tal dia, em tal canto, em tal lugar, em tal estado, em tal cidade, aconteceram no plural estas coisas. Não daria tempo, não teríamos tempo de live para dizer tantas maravilhas. Sabe por quê? Porque esse evangelho que salva uma vida, cura, transforma, liberta, mantém essa salvação, traz paz ao coração, nos devolve para a família ou nos dá uma família de verdade. E esse versículo 4 fala de milagres, prodígios e distribuições do Espírito Santo. Aí eu lembro as primeiras vezes de manifestações do Espírito em minha vida. E continua acontecendo em minha vida e na vida de milhões de cristãos no mundo. Isso não tem preço. E nenhum de nós foi merecedor ou é merecedor disto. O próprio Deus nos salva e nos reveste do seu poder e ainda distribui dons. E como vamos escapar se negligenciarmos com isso que vem do céu para a nossa vida? Creio que uma mensagem como essa é edificante, porque ela nos alerta, ela nos dá o devido valor que a palavra de Deus dá para nós, mas nós devemos responder com o devido valor que só a palavra de Deus tem para cada um de nós cristãos. Pensemos nisto nessa noite, nesta graça, pensemos nisto na salvação que nos foi dada e pensemos em cada vez aprendermos e praticarmos a administração da nossa salvação que custou a vida do Cristo, crucificado em uma cruz, derramando todo o seu sangue para perdoar o pecado de toda a humanidade, que inclui a minha vida e a sua. Mas é importante que eu, como pregador, venha aqui dizer, para mim como pregador e para todas as pessoas que me veem e que me ouvem, devemos cuidar, devemos estar em alerta, porque o risco é não ter escapatória se vivermos uma vida cristã negligenciando-a. É muito perigoso isso. E quantas pessoas
simplesmente caem. Aí alguém pode dizer, mas o cair é do homem. Mas cair negligenciando é certo que vai acontecer. É certo que vai acontecer. Negligenciando com a palavra, negligenciando com o pacto, com a aliança que Deus em Cristo fez em nosso favor, é certo que vai cair e não haverá esforço das trevas. Porque a própria pessoa já estará negligenciando e pode ser que não haja escape depois dessa negligência. Espero que esta mensagem desta noite, esta palavra de domingo à noite, seja alimento para mim, para ti, para todos os nossos irmãos e em qualquer horário que você esteja ouvindo. Não somente no domingo à noite, como estão me vendo e ouvindo agora, mas amanhã, quando acordarmos, fazermos menção disso para a nossa própria vida. Eu preciso cuidar melhor da salvação que Cristo me deu. Eu preciso cuidar melhor daquilo que eu recebi gratuitamente. Eu preciso cuidar melhor desta certeza, dessa convicção, que o meu nome está arrolado, escrito, registrado no livro da vida, por causa daquilo que Cristo fez, e eu recebi e estou administrando bem. Quero salientar o seguinte, eu e você, e qualquer outra pessoa, nós teremos a assistência do Espírito Santo para administrarmos esta tão grande salvação. Nós não vamos poder dizer de forma nenhuma, eu negligenciei, eu fraquejei, eu esfriei, porque não tive ajuda. Nada na minha vida deu certo, porque eu não tive ajuda. Eu nunca fui ministrado, eu nunca fui ensinado, eu nunca fiz um curso. Não, o Espírito Santo está disponível para toda pessoa que é uma nova criatura. Estará morando como está, habitando, morando e ajudando, aconselhando, apontando o caminho o tempo todo. E ainda o texto fala de anjos. E no Velho Testamento há várias aparições, vários anjos ministrando, falando da parte de Deus. Também no Novo, mas o próprio Deus, pelo seu Espírito, e segundo a sua palavra, está nos ministrando hoje. Estará amanhã, estará depois, estará sempre ministrando para as nossas vidas. E esse alerta de hoje à noite é para que a gente vá dormir mais tarde com a certeza, com a convicção de que o nosso posicionamento será: vou administrar melhor a minha vida cristã. Vou meditar na palavra e me firmar nela cada vez mais, porque é perigosíssimo. E pode ser que, se negligenciarmos, como a Bíblia diz, não tenhamos retorno, não tenhamos saída, não tenhamos escape. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas se nós não administrarmos aquilo que Deus já nos deu, já nos entregou gratuitamente, corremos o risco de perder. E Deus nos dá as coisas no plural, para que tenhamos nós sabedoria, capacidade Ele nos dá, mas responsabilidade para administrar aquilo que Ele pôs em nossas mãos. Você tem uma família, a exemplo. Então Deus confiou a você a chefia, a liderança, a cabeça de uma família. Você tem uma empresa? Você é líder de um ministério? Você trabalha no ministério? Não negligencie com o que Deus pôs na sua mão. Porque tudo que Deus nos der tem a importância que o próprio Deus dá àquilo que Ele nos entregou gratuitamente. E a maior de todas as coisas é essa tão grande salvação, que deve ser administrada no contexto da família. Disse hoje numa reunião importantíssima, e estou muito feliz pela reunião que tivemos. Disse uma reunião com pouca gente, com toda esse distanciamento que tem que ter. Não pode toda a liderança estar junto, né? Mas uma reunião com pouca gente, mas abençoadíssima. Eu disse que o primeiro e grande rebanho que tenho eu e tem todo ministro é o de casa. E eu posso dar glória a Deus por 4 filhos crentes que eu tenho. 3 netinhas que eu tenho, crentes. Para mim, está começando bem. Está começando muito bem. E profetizo sobre a vida de todos, que tenhamos o nosso rebanho em casa salvos, nova criatura, engajados na obra de Deus. Mas em primeiríssimo lugar, eu como cabeça de um lar, preciso que meus filhos vejam esta salvação em minha vida. A minha esposa e eu
temos que ser verdadeiros salvos, nova criatura, diante dos filhos que temos. E isso só se faz administrando. E nem estou dizendo que sou grande crente, nem melhor do que os outros. Mas o meu primeiro rebanho está na minha casa. Depois vem minhas noras, genros, e serão cristãos por quê? Porque não negligenciei, e eu estou falando de mim e de ti, não negligenciamos de forma nenhuma tão grande salvação. Certamente a nossa vida foi alcançada e através da nossa vida outros serão. Não apenas pela nossa pregação, não apenas porque dizemos que somos evangélicos, não, mas porque somos nova criatura e esta nova vida em nós vai atrair outros para Deus. Fica com essa palavra de hoje. Recebe para a sua vida esse alerta, porque estou fazendo para mim um alerta de que precisamos administrar essa tão grande salvação de maneira que ela funcione bem em nossa vida e outros possam ser alcançados pela mesma e não corramos o risco, de forma nenhuma, de não ter escapatória. Acabamos de ler o texto e acabamos de receber esta palavra certamente edificante para a nossa vida como nova criatura que somos. Vamos concluir aqui. Nosso irmão Eduardo vai vir para cantar mais uma música e nós vamos terminar este culto desta noite. Aqui, esta live com 3 pessoas ou 4 no máximo, mas com certeza você está em casa, foi alertado com amor, com todo carinho a respeito dessa administração, uma grande salvação que eu e você já recebemos e que certamente nós iremos passar para outros por causa da nova vida que temos funcionando e frutificando em Cristo Jesus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você nos honrar aí nesta live com o seu televisor, com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador, aonde você estiver. Beijo para vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e vamos concluir com mais um louvor do meu irmão Eduardo.